Convido a igreja a se colocar mais uma vez em pé. Vamos ler a palavra de Deus. Se encontra livro dos Salmos 22. Livro dos Salmos 22. Amém? Amém. Diz assim a palavra, o verso 27 apenas. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. O 28, porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto Ele o fez. Deus, nós te louvamos, te adoramos. Tu já falaste com a tua igreja nesta noite. Eu lhe peço que continue falando conosco, que continue abrindo a porta da palavra. Fala conosco nesta noite, de uma forma especial, que possamos entender, que possamos nos derreter, os nossos corações diante de Ti quebrantados, e verdadeiramente possamos adorá-lo, na beleza da Tua santidade. Nós te pedimos, Senhor, que venha reavivar a Tua obra, reaviva as nossas vidas, injeta em nós, Senhor, meu Deus, renovo, para que possamos estar em pé diante de Ti, adorando, levando as Tuas virtudes de geração a geração, conforme a Tua palavra, é que nós o pedimos em o nome de Jesus. Mais uma vez eu lhe peço, ajuda-me, mais uma vez, Jesus, a transmitir a Sua palavra. Amém. Esse Salmo 22, irmãos, é o Salmo que fala sobre o sofrimento de Jesus, fala sobre todo o caminho que Ele passa de sofrimento. Ele vai falar sobre os seus ossos, que daria para ser contado. Ele fala sobre os cravos que são pregados ali no madeiro, e ele fala sobre esse sacrifício perfeito nesse Salmo 22, mas ele fala também do triunfo. Ele fala sobre a maior conquista de todos os tempos, conquista esta que até os dias de hoje o inimigo das nossas almas está, como se diz, perdido pelo nocaute que ele tomou, pelo tão grande amor deste Deus, de amar um ser mortal, embora criado para ser eterno, mas mortal, menores do que os anjos, menores do que toda a força de um anjo, mas um ser com
dado a ele exclusivamente um dos dons tão grandioso que se chama liberdade. E quando nós olhamos para este Deus, se você for olhar para as histórias da Bíblia, e se você olhar pela forma que ele age, da forma que ele dirige os passos da humanidade ou do seu povo, e se você não tiver com o coração aberto e como crendo que ele é um Deus soberano, tem ele como um tirânio. Mas como pode ser tirânio um Deus que dá liberdade a um ser mortal de fazer as suas escolhas, de ter o direito de escolher entre o certo e o errado, de escolher entre vida ou morte? E um Deus que se propõe despir-se, dispor, despojar de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para passar por um processo, para vir sobre essa terra vazio. Jesus, ele veio, embora sendo gerado pela obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria, mas ele nasceu como qualquer um ser humano, vazio, ao ponto que até mesmo das sagradas letras, conforme ele foi sendo instruído dentro da palavra, como a palavra já instrui em Deuteronômio 16, para instruir o menino, e a sua mãe fez esse bom papel, conforme ele ia lendo a Sagrada Escritura, ele ia sendo relatado a ele, que estava falando a respeito dele. E bem antes dele nascer, 1000 anos aproximadamente, quando foi escrito esse salmo, antes do seu nascimento, Davi escrevendo esse salmo, embora passando por algum sofrimento, relatando alguns fatos que estavam ocorrendo na sua vida, e às vezes nem entendendo que estava falando do Messias, da sua descendência, que seria o Salvador da humanidade. E diante de todos esses fatos, desse sofrimento, e esta conquista ao qual ele adquiriu, morrendo, se oferecendo, conforme o profeta Isaías relata no capítulo 53, onde ele descreve todos os passos de Jesus, onde fala que nem aparência ele tem, mas que amor é esse? Que amor é esse? É esse amor que, ao passarmos pelo caminho da justificação, nós o adquirimos. É esse amor que está exalando de nós para com os nossos próximos. Porque que amor é esse? Que ele nos amou, cumprindo tudo quanto está nas Sagradas Letras. O 25 vai dizer assim, meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor. Os que o buscam, vosso coração viverá eternamente. Aí ele diz que todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor.
e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Perante a tua face. Esse é o triunfo. Esse confins da terra, o Brasil, América do Sul, pode dizer que é os confins. A Áustria, a Austrália, são os países, no sentido mais novos, e que fomos alcançados. Por quem? Por este grande amor de um Deus, Criador de todas as coisas, que se propôs passar por esses caminhos da crucificação, da morte mais vergonhosa da época, desprezado, mas olhando, ele não estava olhando para aqueles 12 apóstolos somente, ele não estava olhando para aqueles 500 irmãos que ali mais tarde, após a sua ressurreição, estiveram com ele, mas ele estava olhando para o dia de hoje, para o século 21, ele estava olhando para cada um dos séculos que se passaram, para aqueles que surgiram do século I, para todos os massacres do século I, século II, século III, para aqueles ao qual, diante das grandes afrontas, não negaram o seu nome, porque entendeu o mistério, que existe um Rei dos Reis, um Senhor do Senhor, um Salvador, que propôs garantir à humanidade uma virtude que só nele tem, que só nele há, Príncipe da paz. Trazer paz ao coração da humanidade. Diante de todos os fatos, após a Segunda Guerra Mundial foi criada uma organização chamada ONU, a fim de orquestrar, a fim de reunir, a fim de levar comitivas de mediadores para tentar mediar conflitos entre nações, entre povos, trazendo paz. Mas verdadeiramente esta organização não tem dado certo. Mas este que no primeiro século, que nasceu, que deixou a sua glória, o possuidor de todas as coisas, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que propôs se fazer homem e vir sobre essa terra para morrer no lugar da humanidade que estava condenada, sentenciada à morte, a este Deus todo-poderoso que se propôs morrer no nosso lugar, e ao terceiro dia Deus o ressuscitou, nele estava sobre os seus ombros esta virtude, conforme narra o profeta Isaías no capítulo 9. Um menino nos nasceu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome é maravilhoso, é Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Nele não só há paz, mas nele há a eternidade. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e não tem como ir ao Pai se não for por Ele. Porque nele há paz, nele há vida, nele há salvação. E por isso todas as nações, mais que tentam orquestrar em si, aqueles que são manipulados pelo inimigo das nossas almas, diante de todas as autoridades ao qual foi outorgada pelo próprio Deus em ser dirigente de nações e de grandes organizações, mas que o inimigo tenta manipular a estes homens que não têm a presciência, não têm a excelência da presença de Deus, eles vão até onde Ele permite.
E nós somos sabedor, e nós estamos vivendo isso, porque Ele é o Rei dos Reis, tudo é dele. Embora pense que vai estar ganhando, mas Ele está no domínio. Só acontece aquilo que Ele permite. E por isso o importante é ter o príncipe da paz. O porquê paz? O que é o oposto de paz? Tribulação. O que Ele diz? A minha paz eu vos dou. No mundo vai ter o quê? Tribulação. Mas tem um porém. Ele diz: se eu dei paz, no mundo tereis tribulação. Mas eu venci. Se verdadeiramente eu sou o seu Senhor, se verdadeiramente eu sou o seu Rei, se verdadeiramente eu sou o seu Salvador, se verdadeiramente eu sou o sol da justiça, se verdadeiramente eu sou o teu escudo, se verdadeiramente eu sou o teu refúgio, se verdadeiramente eu sou o teu esconderijo, se verdadeiramente eu sou o teu redentor, se verdadeiramente eu sou o teu amigo, se verdadeiramente eu sou o seu Senhor, a minha paz está convosco. Paz, ausência de tribulação. Mas Ele mesmo diz que no mundo tereis aflição. Tem bom ânimo. Este é o segredo. Este é o segredo de estarmos vivendo diante de circunstâncias que todos os nossos irmãos viveram. Pedro vai falar sobre isso, para não estranhar dentro de prova. Daniel no capítulo 7, versículo de número 13, 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Irmão, de que reino que você faz parte? Quem é o teu Senhor? Em quem você tem descansado? Em quem você tem colocado a tua confiança? Quem é que lhe concede a você o sono? Quem é que lhe guarde? Quem é que lhe propõe e que lhe concede o sustento? Em quem você tem colocado a tua confiança? Nesse ao qual Daniel está descrevendo, nessa visão ao qual ele teve. E eis que vinha nas nuvens dos céus um como filho do homem, isto aproximadamente em torno de 470 ou 430 ou 50 anos que ele teve essa visão, antes do nascimento de Jesus. O filho do homem o dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio. Quem é que tem o domínio na sua vida? Quem tem o domínio? Foi dado a ele o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será
destruído. Diante de todas as circunstâncias, esta igreja, ao qual ele mesmo disse a Pedro, sobre esta pedra, a pedra é ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diante de todas as circunstâncias, diante de todos os levantes, de todas as opressões de geração a geração, não impediu que fosse anunciado o conselheiro, não impediu que fosse anunciado o maravilhoso, não impediu que fosse anunciado o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Nada nesta vida, nem os tirânios, nem um governo, nem um império conseguiu de forma alguma impedir que de geração a geração fosse anunciado aquele que deu a sua vida pela humanidade e tem o domínio sobre todas as coisas, e que é Rei dos reis, Senhor do senhor, advogado dos advogados, juiz dos juízes. Guarda, se não querer que eu fale o nome. Ninguém impediu, nem nos dias de hoje, com todas as tecnologias dos países fechados, os países mais fechados do mundo, este evangelho cresce mais do que no nosso país, que temos toda a liberdade, porque este reino, quem está no domínio deste reino é o Senhor Jesus. Países fechados que não têm liberdade de expressão, cresce mais o evangelho nesses países do que no nosso país. Porque o reino é dele, o domínio é dele, nada impede, as coisas só vão até onde ele permite. E se a igreja orar, se a igreja entender esse mistério, irmãos, as coisas se desembaraçam. E vidas que estão presas nas algemas são libertas. E o nome dele é glorificado, porque dele já tem esse domínio, mas ele mesmo nos outorgou. João 17, versículo 4. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Versículo 3, 4 e 5. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por um único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Oração de Jesus. Essa aqui é a oração pelos seus discípulos, conhecido como a oração sacerdotal, da parte de Jesus. Olha o 14. Se essa responsabilidade agora, o reino é dele. Agora ele está dizendo que já foi glorificado. Nessa oração, ele não tinha sido crucificado ainda, mas já estava fazendo a oração. E pedindo que lhe desse aquela mesma glória que tinha antes da fundação do mundo. Olha agora se a responsabilidade daquele que tem todo o domínio, se ela não é transferida para nós. Dê-lhe a tua palavra, e o mundo os aborreceu. O 14. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra
hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Aqui está o segredo, meu irmão. Você quer que a tua família prospere? Quer? Tenha unidade. Você quer que o teu relacionamento seja um relacionamento de harmonia? Tenha unidade. Esposo com esposa, pai com filho, filho com pai. Quer que a igreja prospere? Tenha unidade. Larga de ser juiz na tua casa, larga de ser juiz no teu casamento, larga de ser juiz na igreja, larga de ser juiz no mundo e preserva a unidade, porque Ele deu essa essência. Quer que as coisas fluem, quer que as coisas acontecem, quer viver o príncipe da paz, mantenha a unidade, porque quem deu essa unidade? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha lá o que está em Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vínculo da paz. O que está em Coríntios, 2 Coríntios 5? 5, está fugindo de onde que eu estou. 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, meus queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para dentro desta oração que Jesus ele faz, nós entendemos. Se você quer triunfar, você quer deixar um legado, entra por esses caminhos. Entra neste caminho. Mateus 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Versículo 39, que vai dizer: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, ele fez essa oração. Um momento de maior agonia de Jesus está no Getsemane. Mas ele venceu. Passaremos pelo Getsemane? Passaremos. Tem ocasião nas nossas vidas que nós vamos estar no Getsemane? Vamos. Por que nós vamos vencer? Porque o príncipe da paz está conosco. O Pai nele e ele em nós. E na unidade nós venceremos. Nós diremos: não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele vai nos dar graça para nós vencermos, para nós triunfarmos, porque há uma esperança. E essa esperança é uma esperança viva, que foi outorgada a nós de eternidade.
no capítulo 1 de João, e no versículo 1 e 2, Evangelho, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 4,34. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Lá no primeiro século, Jesus estava dizendo aos discípulos, naquele ajuntamento que estava ali com aquela mulher samaritana, e que depois já tinha feito milagre, já tinha ganhado aquela cidade para Jesus, os discípulos veio ter uma conversa com ele. Aí ele só fala assim, lá no primeiro século, imagina agora. Olha o que ele vai dizer, ó. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e o que ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que o testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Para isso, ele nos chamou. Tem sobre nós essa responsabilidade. E para que nós sejamos fiéis, testemunha, temos que ter a convicção a quem nós servimos. O tão grande amor, o processo, o valor da conquista. O valor da conquista. Se esta conquista, irmão, fosse como se um passo de mágica, a partir do momento que você aceita Jesus, tudo muda. Acabou-se o sofrimento, acabou tudo. Valorizaríamos? Com todas as dificuldades, muitas das vezes nós não valorizamos. Mas o céu é tomada força. E é para aqueles ao qual tem esta convicção, que compreende essa chamada, que compreende esse plano perfeito de Deus. E por isso nada pode impedir, se verdadeiramente o nosso coração estiver aberto para com Ele. Nenhum intempéries da vida vai sufocar ou vai destraviar o nosso olhar. Nada vai fazer nós voltar para trás, se verdadeiramente nós compreender o tão grande amor de Deus. A posição que Ele estava, para a posição que Ele veio, somente para nos fazer livre. Só isso você precisa refletir. Só isso você precisa analisar, para que você valorize esse tão grande amor, essa tão grande salvação, e que ponha em prática. Que existe centenas de dezenas de pessoas para que você possa ganhar, levar a Ele esse tão grande amor. E como levar esse tão grande amor, se muitas das vezes nós estamos flutuando, e muitas das vezes nós estamos esmolecidos? Como efetuar essa tão grande missão, que há uma opressão, que há uma barreira de impedimento, se não conhecermos e entendermos esse tão grande amor? O capítulo 6 de João,
o versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele desceu do céu, não para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Que nós possamos ser, irmãos, como os nossos irmãos, como está registrado em Hebreus, no seu capítulo 11, da carta aos Hebreus, e versículo 13. Vamos ler aqui o capítulo 10 primeiro, o versículo 35. Que diz assim, ó, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daquele que creem para a conservação da alma. A primeira vez que apareceu essa expressão, mas o justo viverá da fé, foi Abacuque, no ano 606 a.C. No capítulo 2 de Abacuque, versículo 4. Depois ela foi escrita aos Gálatas por Paulo no ano 49 depois de Cristo. Depois Paulo escreve aos Romanos no ano 57 depois de Cristo. E depois ela é escrita aqui aos Hebreus no ano 67 a 69 depois de Cristo. E hoje ela está sendo anunciada a nós, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas que nós venhamos viver da fé. O 11 e o 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostra que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus, se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Uma cidade. Ele conquistou. E qual é? Qual é o galardão para aqueles que entrar nessa cidade? Quais serão os benefícios para os que entrar nesta cidade, irmãos? Quais é o troféu? Qual é este troféu? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Não receberá o dano da segunda morte.
esse não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Está falando, sabe do quê? Do milênio. 1000 anos reinando com Cristo. 1000 anos. Sabe aquela visão de Jacó, que via anjo descendo e subindo quando estava fugindo para a casa do teu tio Labão? E ele nomeou, isso não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Aquilo ali ele estava vendo o que vai acontecer no milênio. Essa legalidade da igreja glorificada, a igreja galardoada, que vai ter esse acesso sobre este mundo terreno, por 1000 anos, sendo governado pelo Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e nós com esse livre acesso sobre a terra e o céu, como os anjos têm. Darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, e diante dos seus anjos. A quem? Ao que vencer. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. A quem? A quem vencer. E ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com ele, com meu Pai, no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que amor é esse? Que amor é este de dar a sua vida, dispor de tudo quanto tinha, para dar a meros seres humanos mortais e de índolos má um privilégio tão glorioso em repartir com o homem toda esta glória, todo este benefício, para estar eternamente com Ele, diante do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em um corpo glorioso, porque nesse corpo não tem quem possa vê-lo, mas esse privilégio, irmãos, não deixe que ninguém tome a tua coroa. Lute, permaneça firme, porque você tem tudo. Você tem um conselheiro, você tem maravilhoso, você tem o Deus forte. Nessa peleja não precisa lutar, você não precisa entrar em guerra nenhuma. A única forma de você vencer todas as guerras é adorando. Só adorar. Adorar. Se eu adorar, se eu orar, a adoração. Príncipe da paz, Pai da eternidade. Você tem tudo, nós temos tudo. E não só para nós, assim como Ele não quis toda essa glória para Ele, e se deu por nós, para que nós tivéssemos esse privilégio, que tenhamos também, assim como Ele foi enviado, Ele nos enviou, que nós venhamos cumprir esta missão e ganhar todos aqueles que Ele comprou na cruz do Calvário e estar nesse glorioso dia sendo galardoado. Amém? Convido os irmãos a se colocarem em pé. Nosso irmão Alessandro vai estar fazendo uma troca com a irmã Karine. Depois no final você participa da ceia. A Giovana e a Karine, e você vai ficar lá, tá bom? Você faz parte das crianças também.
está colocado, acho que aí. Dá uma olhada só para ver. Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Amém? A palavra de Deus, ela é muito bem clara. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice. Amém? Que nós possamos fazer este análise, não só dia de Santa Ceia, irmãos, mas que nós possamos fazer esta atitude intropessoal todos os dias. Está fazendo uma análise nas nossas vidas, diante desse tão grande amor de Deus para conosco. Que nós verdadeiramente venhamos analisar, fugir da aparência do mal, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Conforme na terça-feira nós ensinamos aqui, que tem uma expressão ao qual nós devemos fugir, que está lá em Coríntios: fugir da prostituição. Tiago vai falar: resiste o diabo e ele fugirá de vós. Fugir da prostituição, porque todo pecado que é contra o corpo, essa palavra prostituição, ela está derivada em todos os aspectos de adultério, fornicação, sexo ilícito, todas estas miséria que tem consumido a vida do ser humano, dos servos do Senhor. Então fuja. Não existe super-homem, não existe super-mulher, porque precisamos examinar. A outra coisa que eles, no primeiro concílio que teve de Jerusalém, sobre o quê? Comida sacrificada a ídolos. A ídolos. Comida sacrificada a ídolos. Fuja, não coma. Tudo isto são situações que geram esse enfraquecimento. Então, que nós possamos examinar. Examina você mesmo. Não dá direito nesse examinar aqui de você se autodisciplinar. Comete um pecado este grave,
e se autodisciplina, achando que 2 meses, 3 meses, sem tomar ceia vai resolver. Não fecha a brecha. Tem pecado que é somente confessando e deixando. Confessando e deixando. Para que você possa fechar brecha. Então que nós possamos estar enquadrados. Porque as promessas são grandiosas. Amém? Oremos. Vamos orar pelo pão. O presbítero Neto vai estar orando pelo pão. A Geisa e a Fátima vai estar louvando. Graças a Deus. Vamos orar. Querido e eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse tão grande amor, Senhor, que nos concede a oportunidade de mais uma vez participar, Senhor, do teu corpo, do teu sangue nessa santa ceia. Santa ceia que é, Senhor, uma ordenança tua para a tua igreja. Nós o adoramos e a ti nesse momento, Senhor, apresentamos a ti este pão extraído do trigo, simbolizando o teu corpo, Senhor, que foi rasgado, vestido ali naquela cruz do madeiro, para nos dar essa tão grandiosa salvação, para nos dar essa comunhão, esse vínculo da paz contigo, com a igreja. É no teu nome que nós oramos, Senhor, e consagramos a ti, ó Pai, neste momento, no nome poderoso do Senhor. É no teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Disse-lhe Jesus: tomai, comei, este é meu corpo partido por vós. Amém? Amado irmão, corre. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Humilhado por mim, sacrifício de amor, numa cruz se entregou, como um cordeiro mudo ele foi. O seu corpo, o pão, o seu sangue, o vinho, a minha redenção veio pela dor do meu Senhor. A coroa que era minha ele usou, todos meus pecados ele carregou, e a morte que era minha ele morreu. Sua face marcada pela dor, mas o seu coração cheio de amor. E esta ceia é pra lembrar o sacrifício do Senhor. Eu me lembro das suas mãos, os grandes pregos perfurou, e aquela cruz que era maior, do seu corpo arrebentou. Uma lança perfurou o seu corpo. Eu não merecia nada, mesmo assim ele me amou e foi até o fim.
Todos meus pecados Ele carregou, e a morte que era minha Ele morreu. Sua face marcada pela dor, mas o seu coração cheio de amor. Esta ceia é pra lembrar o sacrifício do Senhor. Ah, eu me lembro das suas mãos, os grandes pregos perfurou, e aquela cruz que era maior, e o seu corpo arrebentou. Uma lança perfurou o seu corpo. Eu não merecia nada, mesmo assim Ele me amou. Ele me amou. O sacrifício do Senhor. Ah, eu me lembro das suas mãos, os grandes pregos perfurou, e aquela cruz que era maior, o seu corpo arrebentou. Uma lança perfurou o seu corpo. Eu não merecia nada, mesmo assim Ele me amou e foi até o fim. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Amém. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Nosso irmão presbítero Robson vai estar orando pelo cálice. Glória a Deus. Oremos. Jesus, aqui está esse cálice, Senhor, extraído da uva, Senhor. Nós estamos apresentando a Ti, Senhor, orando e consagrando, Senhor. E Ele toma, Senhor, a simbologia do Teu sangue, o sangue da nova aliança, ó Pai, que foi derramado na cruz do Calvário, Senhor, para nos dar vida, Senhor, e vida em abundância, Senhor Jesus. Pai, nessa noite oramos e consagramos a Ti, Senhor, ao Teu povo, Senhor, à Tua igreja, Senhor, que irá, Senhor, meu Deus, fazer menção da Tua morte, Senhor, nesse ato, Senhor, simbólico, a Santa Ceia, a todos quantos, Senhor Jesus, irá tomar nessa noite, que eles sejam curados, Senhor, de toda enfermidade, Senhor, e sejam fortalecidos, Senhor, revestidos pelo poder que há no Teu nome. Disse Jesus: tomai e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por vós. Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Quem é ele que o leproso fez ficar são? Quem é ele? Quem é ele que tem marcas de cravos nas mãos? Quem é este? Quem é este que curou a mulher que o tocou? Qual o nome deste homem que
que transborda poder e unção. Algo acontece quando ele passa, todos podem ouvir sua voz. Faz possível o que era impossível, quando estende suas mãos sobre nós. Sinta o toque deste homem agora, receba dele poder e unção. Quem ele toca recebe vitória, e não importa qual a situação. É poderoso, é tremendo, ele é forte demais, maravilhoso conselheiro, é o príncipe da paz. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e do homem velho ele faz vaso novo. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, semente de Jessé. Ele é Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus de Nazaré. Glorifica o nome deste Deus que é poderoso, maravilhoso, conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Tenha certeza que tudo ele pode fazer. Basta abrir o seu coração para ele operar. Algo acontece onde ele passa, todos podem ouvir sua voz. Faz possível o que é impossível, quando estende suas mãos sobre nós. Sinta o toque deste homem agora, receba dele poder e unção. Quem ele toca recebe vitória, e não importa qual a situação. É poderoso, é tremendo, ele é forte demais, maravilhoso conselheiro, é o príncipe da paz. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e do homem velho ele faz vaso novo. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, semente de Jessé. Ele é Jesus de Nazaré. Semente de Jessé, ele é Jesus. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, semente de Jessé. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é Jesus, ele é Jesus. Ele é o leão de Judá, ele é Jesus, ele é Jesus. Ele é Jesus de Nazaré. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Convido a igreja a se colocar em pé, vamos estar agradecendo. Amém. Oremos. Jesus, nós te louvamos, agradecido por mais essa oportunidade que o Senhor tem concedido a nós, de estarmos participando do corpo e do sangue. Senhor, continua com as tuas mãos segurando em nossas mãos, para que possamos continuar seguindo os teus passos. É que nós oramos agradecido por mais esta noite, fazendo menção do seu sacrifício perfeito, em o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Lembrando, amanhã vai ter um momento de oração aqui com as irmãs. Amém? Vai nos espaços reservados aí. Nós precisamos voltar a essa
atividade. E tem oração amanhã e também vai estar ensaiando alguns louvores com todas as nossas irmãs. Amém? Lembrando que de segunda a sexta nós temos oração aqui na igreja, das 7 às 8 da manhã. Estamos em oração. Os irmãos que não estão trabalhando, estão de férias, esforce para estar participando, ou que entra um pouco mais tarde no serviço, para estar participando aí das orações, que é muito importante, né? Está orando, em casa oramos, mas aqui na igreja é diferente. Amém? Então esteja conosco aí todos os dias, de segunda a sexta, oração. Lembrando que terça-feira temos a nossa escola bíblica, já vamos estar vendo a 4ª lição, e quarta-feira nós não temos culto. Lembrando que quinta-feira nós temos o nosso culto este da família, vai estar pregando aqui a palavra de Deus, o pastor Hamilton, que vai estar pregando a palavra de Deus nessa próxima quinta-feira. Sexta-feira também nós não temos culto, mas sábado estaremos realizando culto ali na Gameleira, também levando, servindo a ceia para os nossos irmãos ali na Gameleira. Os nossos irmãos têm os seus carros, convido a estar participando desses cultos na roça. Os nossos irmãos ficam felizes, esses que moram, que não podem estar aqui juntamente conosco, à distância longe, até mesmo para se locomover, mas eles ficam felizes quando os irmãos daqui, como a irmã Maria ontem, os irmãos ali da Vargem Grande ficaram felizes com a equipe enorme que estavam ali realizando culto ali, foi uma bênção. Amém? Então, sábado, estaremos realizando culto lá na Gameleira. E domingo, nós temos o nosso culto aqui na igreja, culto este da família, buscando, adorando a Deus. Os irmãos que não trouxeram as suas primícias, procura estar envolvendo, participando desta assistência social. Você que ainda não contribuiu com os seus carnês missionários, com seu compromisso na missão, também esteja efetuando dentro das circunstâncias e das condições de cada um dos nossos irmãos. Amém? Esses são os nossos avisos. Depois que nós encerrar aqui, os irmãos aguardam um pouquinho, que quero ter uma palavrinha com os irmãos. Amém? Exatamente. Nossa irmã Lúcia fez aniversário ontem, nosso irmão Lúcio fez aniversário sexta, a nossa irmã Dória na quarta ou quinta, não sei. Amém? E os irmãos que estão aí fazendo pedidos de oração aí online, também ontem pediu, mas só que nós acabamos não orando, até o pai da Keila estava participando ali em São Paulo, e vamos estar orando por esse pedido. A Ana Maria pediu oração, e orando por muitos irmãos que estão participando. Ontem tinha 335 pessoas que visualizaram o culto de ontem. A irmã Benê pedindo oração pela sua prima, Rosilda. E nossa irmã Marinise Bernardes pedindo oração por ela. Amém? Está na cama há 2 meses, vamos estar orando. Muitas pessoas enfermas e nós precisamos estar orando. Amém? A cadeira está em cima do fio da... Tira as cadeiras com o fio. Orando aí pela Civalina, lá de São Paulo. Exato? Orando também pela Patrícia, que está retornando de Curitiba. Amém, irmã da Tatiele. E vamos estar orando um pelos outros e crendo. Os irmãos aniversariantes, né, coloca a sua mão no coração, não pode estar vindo assim muito na frente, mas coloca aí a mão no seu coração. Tem mais algum aniversariante nesse mês de... Todos os que fizeram aniversário até hoje, aí no mês de agosto, nós vamos estar orando por todos. Amém? Oremos. Jesus, nós te louvamos e o adoramos por tudo quanto o Senhor tens realizado, pelos milagres, por esses pedidos de oração, por aqueles que está acamado, Senhor, pela prima da Benê, pela nossa irmã, Senhor, que há 2 meses está sobre uma cama, que venha estender as suas mãos de milagre e libertá-la, Senhor, desta enfermidade, para a glória do teu nome, pela, Senhor, Senhor, amiga também do nosso irmão Edmar, ali de São Paulo, Pai, por todos quantos estão hospitalizados, por todos quantos estão cometidos de Covid-19, e outras enfermidades, nós repreendemos toda enfermidade, nós repreendemos todo mal, Senhor, pelo poder que há no teu nome, é que nós oramos e cremos,
no milagre. Todos os impossíveis, ao que crê, Senhor, se torna possível. E nós o cremos no poder do teu milagre, em o nome de Jesus. Agradecemos a todos os nossos irmãos, os internautas, todos que estão aqui presentes e toda a igreja de Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.